Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um direto, hoje dedicado à prematuridade. Estamos em novembro, e novembro é o mês da prematuridade e a sua cor roxa, daí o nosso fundo hoje ser de cor diferente. Para falar connosco sobre a prematuridade e o que é vivenciá-la na primeira pessoa, temos três convidados, quatro, muito especiais. A Ana, que teve dois filhotes em anos diferentes, ambos prematuros, a Nádia e o Nuno, que tiveram duas gêmeas também elas prematuras, e agradeço muito terem anuído estar aqui hoje para falar sobre a vossa vivência. A prematuridade é a principal causa de morte nos primeiros 28 dias de vida. E devido às comorbilidades ou sequelas derivadas da prematuridade, ela é também a causadora de morte na primeira infância. E por isso um problema muito grave e que é importante abordar e consciencializar a população relativamente a isto. A causa de morte a causa da prematuridade, aliás, pode ser derivada da mãe, do bebê, mas a maior parte não tem uma causa definida e pensa-se que será motivada pelo stress do dia a dia, pela agitação e que deriva depois num nascimento prematuro. Então, a minha primeira questão vai para a Ana e para a Nádia e tem a ver com a gravidez. Como é que correu a vossa gravidez? Se calhar dávamos primeiro aqui a palavra à Ana. Eu vou falar das duas, não é? Que eu sou mãe de dois prematuros, foram prematuros em anos diferentes. A primeira gravidez em 2010 correu muito mal, não entro em pormenores, que a Núria sabe que não vou entrar em pormenores de quais as causas, mas correu muito mal a partir das 12 semanas. Deve-se notar um bocadinho no meu sotaque, eu sou alentejana, era seguida em Évora, mas devido às complicações da gravidez tive que ser enviada para a maternidade Alfredo da Costa. E tenho a dizer que foi uma gravidez muito complicada a nível tanto físico como psicológico, porque a partir das 12 semanas começou a correr tudo mal e foi depois até ao nascimento da Joana. Na segunda gravidez, aparentemente parecia ir correr bem, correu tudo muito bem até às 32 semanas, até que numa consulta de rotina, continuei a ser seguida na Alfredo da Costa, devido também, porque eu depois, em consequência da primeira gravidez, desenvolvi tensão arterial alta, eu tinha a tensão alta e fui acompanhada também na Alfredo da Costa. Nessa altura, na consulta das 32 semanas, detectou-se que o feto estava com restrição de crescimento e que tinha todo o cordão umbilical à volta do pescoço e tive que ser internada também às 32 semanas. Sabendo que, já tendo a experiência da primeira gravidez, que o que poderia acontecer era ter mais um prematuro. Nádia. Boa noite a todos. Obrigada por este convite, Núria. Foi com muito gosto que aceitámos. A minha gravidez foi uma gravidez idealizada, foi uma gravidez planeada, correu muito bem até à 24ª semana, onde foi uma consulta de rotina na maternidade de Alfredo da Costa, onde já era seguida, porque sendo grávida de gêmeos com 38 anos, já era considerada uma gravidez de risco. E já no final da consulta eu queixei-me à doutora que tinha umas ligeiras dores por baixo do útero e ela diz-me, então vamos ver o que é que se passa. Foi com espanto que ela me disse que eu estava com contrações e estava a entrar em trabalho de parto, isto com 24 semanas de gestação. E eu achei que ela estava a brincar comigo, porque a consulta foi toda muito descontraída, em tom de amizade e de brincadeira, e disse-lhe, não posso, doutora, agora vou almoçar com os meus colegas. Exato. E tenho mesmo só este sábado, com 30 pessoas convidadas, e ela vai cancelar tudo, vai já ligar para o seu marido, porque isto é um assunto sério, mas eu na altura ainda não tinha consciência. Eu acho que só ganhei consciência quando efetivamente ela chamou as assistentes operacionais, vieram com uma cadeira de rodas e eu pensar, mas porquê uma cadeira de rodas se eu consigo levantar e consigo andar? Já não me deixaram levantar e percebi pela aflição dela que eu tinha que ir para uma sala de partos e que tinha que ligar para o meu marido porque eu estava a entrar em trabalho de parto. Entretanto, a equipa foi espetacular, conseguiram travar o parto em si, se é assim que eu posso dizer, medicamente falando. Fiquei 24 horas na sala de parto em repouso, ligado ao CTG, controlaram tudo. Entretanto, passei para a materno-fetal,
onde fiquei internada uma série de semanas até às 32 semanas, que foi quando elas nasceram. Como é receber, e agora se calhar a pergunta, se calhar não, a pergunta é para os três, como é receber a notícia de que aquilo que vocês achavam que era levar uma gravidez até ao fim não vai acontecer e vão ter um bebê prematuro? Vocês já tinham ouvido falar sobre o que era a prematuridade e o que é que daí poderia advir? Posso Ana, começar? sim, sim. Não, eu normalmente quando falavam em bebés prematuros, eu pensava apenas nos bebés mais pequenos. Nunca associava os problemas que daí advinham, da prematuridade. Pequenos, mais frágeis, mas nunca imaginando que realmente era um bebê prematuro. Tanto que quando a primeira vez, do Dinis, quando disseram que ele ia ser prematuro, custou muito porque está bem que foi totalmente diferente da irmã. Mas penso que quando nós, eu não sei se concordam comigo, mas quando nós efetivamente conhecemos os nossos filhos, chegamos perto deles, é que vimos realmente o que é um bebê prematuro, com toda aquela fragilidade, ainda mal formados, principalmente a Joana com 29 semanas, ainda estava totalmente imatura, não é? E é um choque, tenho a dizer que é um choque. Estando entubada, não conseguir ouvir o choro, ver a pele, nós conseguirmos ver as veias, não ter pestanas, não ter sobrancelhas, as orelhas muito, muito fininhas, tipo folhas de papel, é assim um choque muito grande. Do Dinis, que já tinham uma idade O estacional. Dinis, exato, tanto que o Dinis não chegou a ir aos intensivos. O Dinis, acho que, eu não sei, porque foi como se foi cesariana de urgência, eu não sei se ele chorou logo quando nasceu, mas disseram que sim. Ele, apesar de ter o cordão umbilical, ele depois, quando ele nasceu, ele chorou logo. E foi diretamente para os intermédios, ele não chegou a ir aos intensivos. Sim, é totalmente diferente, apesar do peso, o peso não ser muito diferente, porque a Joana foi 1,1 kg, 1,75 kg, e o Dinis foi 1,8 kg. Por isso nós fomos ver ali a diferença de semanas e peso não é muito, mas cá está, às vezes o peso não é o mais importante, porque em termos de semanas não era muita a diferença, mas basta um dia, como muitas vezes me diziam, basta um dia na barriga que faz uma diferença, né? Cá fora não tem nada a ver. E nos intermédios, quando eu cheguei perto dele, vi logo a diferença, que é totalmente diferente um bebê de 33 para um bebê de 29 segundos. Sim, é um facto. E no vosso caso, Nádia e Nuno, como é que foi? Se calhar vou deixar o meu marido falar, depois eu falo. Eu relativamente aos bebés prematuros, eu já tinha algumas histórias, porque eu próprio fui um bebê prematuro. E nasci de 7 meses, em 77, em que as coisas também eram um bocadinho diferentes. E, portanto, havia muitas histórias, muitos fantasmas. A minha avó paterna chamava-me de morto-vivo. Portanto, havia, e, portanto, havia efetivamente esse fantasma. E quando percebemos que íamos ter as nossas bebés prematuras, esse fantasma, não vou dizer que não voltou e que não assombrou um bocadinho. E depois de as ver, ainda mais. E, portanto, criou aqui alguma pressão, não só da nossa parte, mas depois também no seio familiar, principalmente por parte dos meus pais, que já tinham passado por esse processo e, portanto, nós sabemos, e era aquilo que estavam a dizer, nós sabemos perfeitamente que um dia faz toda a diferença. E nós passamos, a Nádia passou algumas semanas internada, 2 meses. Sim, praticamente 2 meses, e portanto foi contar dias até às 32 semanas, dia a dia, para ver se aguentava o máximo possível para, pronto, para tentar que elas se desenvolvessem o mais possível. No caso delas, uma nasceu com 1,335 kg, a outra com 1,440 kg. Depois acabaram por perder um bocadinho de peso nas semanas a seguir, nós sabemos que eles depois acabam por perder um bocadinho, mas pronto, é isso, é olhar para eles ainda por formar, é olhar para eles entubados, com sondas, sem lhes poder tocar, não é? Sem lhes poder abraçar, dar colo, não é um processo, nós sabemos que não é um processo fácil, obriga a muita resiliência, a muita coragem, a pedir muitas vezes para baixinho no ouvido para que eles cresçam e que tenham força, rezar muito.
Portanto, não é de todo um processo fácil, mas quando se supera, vale tudo, vale a pena, vale mais que a pena. Nádia, tinhas já esta experiência na Não, prematuridade? eu acho que a ignorância às vezes é bendita. Uhum. Eu era completamente ignorante relativamente ao tema da prematuridade. Para mim, um prematuro era um bebê que nascia com 38 semanas. E que eventualmente iria à incubadora, mas que eu nem sabia o que é que isso exatamente implicava. E quando fiquei internada, uma enfermeira muito querida e hoje minha amiga resolveu-me fazer uma visita à neonatologia, eu na cadeira de rodas com 25 semanas na altura. Essa visita mexeu muito comigo, fiquei muito afetada psicologicamente nesse dia e foi o meu marido que me deu bastante apoio, bastante força, porque vi bebés com 25 semanas de gestação, que era aquilo que eu estava naquele momento, que caso as minhas filhas nascessem, seria aquele aspecto que elas iriam ter. E a ideia que eu tive, e se calhar parece mal a dizer isto, mas eram 2 ratinhos, literalmente. Aquele bebê tinha 900 gramas, via-se as veias, via-se o coração a bater, era um bebê que o rosto ainda não estava formado, uma fragilidade muito grande. E a unidade de cuidados intensivos é um laboratório. A luz é artificial, eu chamava de aquários, porque eram os gabinetes de vidro, e para mim eram aquários, onde cada gabinete tinha uma incubadora, o silêncio e as máquinas, o barulho do bip, 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 que aquilo muitas vezes fazia-me confusão, e principalmente a primeira vez que eu fui visitar. Mas depois, durante a gravidez toda, eu nunca mentalizei que ia ter bebés prematuros. O meu marido estava mentalizado, eu não. Eu achava que eu ia ter alta a qualquer momento e que eu não ia ter crianças prematuras. E, de uma certa maneira, aquilo protegeu-me para estar ali internada 2 meses. Depois, quando elas nasceram, aí a conversa já foi outra. Mas também lá está, o que é que me custou mais? Foi a primeira vez que as vi, o impacto daquilo que o Nuno disse, dos tubos, de elas estarem com o SPAP, não conseguirem respirar sozinhas, de eu não poder tocar, de eu ter que pedir autorização para tocar, de eu ter pegado ao colo semanas depois. Portanto, toda aquela idealização que nós fazíamos de um bebê rechuchudo, saudável, bem formado, depois do parto colocam-nos no peito, aquilo não existe. Ouvir o choro quando nasce, ir para casa de colo vazio, que me custou imenso. Eu recebia chamadas a darem parabéns, toda a gente muito feliz, e apetecia-me gritar com as pessoas. E eu dizia isto tantas vezes ao meu marido: porquê é que me estão a ligar para dar os parabéns? Eu não quero que me liguem para dar os parabéns. Eu estou em sofrimento. As minhas filhas estão internadas. As pessoas não entendem isto. E às vezes evitava falar com familiares e com amigos, porque não estava preparada para explicar que não estava feliz e que só queria chorar. Ana, estava a ver aí a abanar com a Estava, cabeça. porque identifico-me totalmente com o que a Nádia estava a dizer, principalmente na primeira gravidez. As próprias, a nossa família, no caso do Nuno, ele já tinha nascido prematuro, já percebiam Sim. mais ou menos o que era um bebê prematuro. No meu caso, não. E ainda para mais num meio pequeno, onde nunca tinham ouvido falar, porque o bebê mais pequeno que já tinham visto tinha 2 quilos e qualquer coisa, era um bebê de tempo, mas mais pequeno. E quando ligavam, parecia mal. Eu acabei por não atender chamadas, não atendia de modo algum as chamadas, achavam que era muito mau eu não atender chamadas, porque não entendiam. Quando eu dizia que a Joana ainda não bebia leite ou que não estava a leite, estava apenas a soro, achavam muito estranho como é que um bebê nasce e não tem acesso logo ao leite, não é? E a primeira vez que ela começou, acho que era 2 mililitros. Foi 2 mililitros e ela rejeitou, mesmo esses 2 mililitros, ela rejeitou, o estômago rejeitou. Por isso, o falar, eu deixei de falar com a família, com os amigos, porque ofendia-me essa questão do telefonar a dar os parabéns, a mim ofendia-me. Porque Eu estavam a dar passei os por parabéns isto. do quê? De ter um bebê prematuro e tudo aquilo que envolvia o nascimento da Joana. Eu também não aceitei muito bem os parabéns. Quando dava os parabéns, não aceitava nada bem os parabéns. E só quem vive esta situação é que compreende porque é que nós não aceitamos esses parabéns. Porque é que nos parece mal, que nos ofende. Às vezes costumam dizer, não é mal feitio.
Mas quando eu dizia, não aceitavam muito bem a forma como eu dizia, diziam que eu era um bocado agressiva. Talvez até eu fosse, não digo que não fosse. Mas acabei por, Claro, para não ser agressiva, deixei de atender para não ofender. Pronto. Comecei a viver no meu mundo, cá está. Eu sou muito já de viver no meu mundo e nessa altura então a concha ainda fechou mais. Agora revejo-me eu no que a Ana disse. Fechámos-nos enquanto casal. Sim. E não permitimos visitas de familiares à neonatologia. Houve visitas muito próximas dos meus pais e dos pais do Nuno, mas com uma sensibilização antes de entrarem para o serviço. Foi difícil para os meus pais porque não faziam ideia do que era a prematuridade. A minha família, eu acredito que ainda hoje não tem a exata noção. Quando muitas vezes eu explico que as minhas filhas estão doentes e estão a fazer, por exemplo, uma bronquiolite e têm que fazer um ventilã, isso é muito forte. E eu penso, elas já fazem isso desde bebezinhas, isto já é quase como beber um copo de água, infelizmente. Mas não vale a pena, porque é o que a Ana estava a dizer, só quem realmente passa por um serviço de cuidados intensivos ou intermédios e que tem um bebê prematuro, sabe a angústia que vai aqui dentro, porque não conseguimos sentir a plenitude da felicidade, e é um misto de emoções. Muitas vezes queremos estar alegres, mas não conseguimos evitar a angústia e a preocupação. Outro dia eu estava a ouvir-vos e eu acabei por vivenciar um bocadinho muito perto a vossa história, tanto da Ana como do Nuno e da Nádia, e portanto sei aquilo que vocês, ou percebo aquilo que vocês sentiram porque via os vossos bebés. Mas entretanto lembro-me de outras situações e no outro dia estava a falar também com pais de prematuros e vim para casa a refletir e pensei, isto é realmente uma tatuagem daquelas que ficará para sempre. Vocês conseguem ver fotografias das vossas filhas ou dos vossos filhos naquela altura, mexe convosco ainda, conseguiram superar bem essa parte, essa questão do isolamento e conseguiram dar o salto, como é que é? Ana? Eu começo, não importa. Eu consigo, a Joana não, por exemplo, eu consigo ver as fotografias, mexe sempre comigo, claro, porque eu revejo-me novamente naquele momento, naquela situação. Tanto que eu, quando ia à maternidade, agora já não, mas às vezes que ia, ouvir aquela porta, o cheiro, ouvir os sons, faz-me reviver aqueles momentos todos. Eu lembro-me de que quando subia as escadas da maternidade, quando era para ir para lá, porque a Núria sabe que eu levava lá os dias todos, só à noite é que ia para casa, porque eu fiquei logo hospedada em Lisboa para acompanhar sempre. Eu, quando subia as escadas da maternidade para ir ter com a Joana, nos intensivos principalmente, porque eu acho que essa tal tatuagem fica mais marcada nos intensivos. Os cheiros, os sons, tudo aquilo de nós estarmos ali fechados, não poder tocar, poder permissão para tudo, fazia com que eu, ao subir aquelas escadas, o coração começasse a bater com muita força e não sabia o que é que ia encontrar. Porque a Joana, passado pouco tempo, ela penso que foi no segundo dia, ela teve logo um pneumotórax. E quando eu entro lá, dizem: não pode entrar, não pode ver a sua bebé, porque a sua bebé neste momento está rodeada de médicos, porque ela tinha tido um pneumotórax. E eu então, aquela questão. E os intensivos, a pior parte, é uma coisa que eu nunca me esqueço. Eu sentia-me em piloto automático. Eu tinha feito uma cesariana, mas eu não sentia dores. Eu andava por ali como se não tivesse qualquer dor, apesar de ter feito uma cesariana. Quando às vezes algumas mães dizem: a minha mãe vem para casa ajudar-me a tratar do bebê porque eu fiz uma cesariana. Eu até me dá graça, sem ter graça nenhuma, porque eu pensei assim: eu tive uma bebê, fiz cesariana e corri a Lisboa. E andava sempre de um lado para o outro e não descansava, né? Mas dos intensivos, o que mais me custava era ver alguns bebés que não conseguiam. Isso foi uma das coisas que me marcou muito, porque houve um bebê que nasceu no mesmo dia da Joana, com uma hora de diferença, e o bebê, passado, penso que foi 4, 5 dias, aconteceu apanhar uma septicémia, a Joana também apanhou a tal septicémia, só que o bebê não conseguiu, não é? A Joana reagiu ao antibiótico, o bebê que estava ao lado não conseguiu. E foi das coisas também que me marcou muito, foi que eu nesse momento tive que sair de perto da Joana, porque vi o que é que iria passar e eu tive que sair.
Por isso, consigo ver as fotos com o crescimento da Joana e do Diniz. Eu falo mais na Joana porque foi uma coisa que me marcou mais, apesar do Diniz ter sido também prematuro, mas foi uma prematuridade diferente. Eu consegui começar, eu tive que pensar. Nós isolámos também como casal, achavam que nós exagerávamos com as desinfecções. Agora, com o Covid, toda a gente se desinfeta, mas nós tínhamos desinfetante. Era igual que em Igual, casa. igual. Sim. E não podiam tocar nos bebés sem desinfetarem as mãos. Se alguém tivesse fumado, tivesse o cheiro de tabaco na roupa, ou isso tocar, pegar ao colo, nem pensar. Achavam que nós exagerávamos. Mas eu não me esqueço do que uma médica me disse quando ela teve alta, que foi: se a sua bebê apanhar alguma infecção, alguma coisa, quem volta novamente para o hospital com ela é a Ana, não é mais ninguém. Por isso a Ana tem que tomar as decisões que acha melhor para a sua filha. E foi o que nós fizemos. Na altura até achávamos, nós não queríamos beijos de ninguém nem nada, não é só o nós afastámos, foi uma forma de a protegermos. Mas tivemos que lhe dar liberdade. Ela, com 11, nós começámos a permitir que ela foi logo para a escolinha cedo, começámos, é assim, sempre com o pé atrás, sempre com receio. Mas permitimos que ela descobrisse as coisas, porque também não lhe iria fazer bem nenhum mantê-la numa incubadora, né? Numa redoma, não a deixar contactar com o mundo, mas sempre com muito receio. E por incrível que pareça, a Joana, quando havia alguma doença na creche, era das que não apanhava. Quando era aquela do pés, mãos e boca, é assim, não sei se é assim que se diz uma doença, que é apanharem as aves, ficarem com a boca cheia de aftas, essas coisas, os bebés todos tinham, a Joana não tinha. Talvez devido à medicação, eu dizia, ela tomou tanta medicação que se calhar tornou-a mais forte. Mas é verdade, ela era um bebé muito frágil, começou a andar só com 20 meses, ela quando foi para a creche mal andava. Mas, por incrível que pareça, as outras crianças sabiam, faziam-lhe rodinhas à volta e deixavam-na dar os seus passinhos, apesar deles já andarem há um ano e ela com quase 2 ainda não andava. Mas sempre com o pé atrás, mas dar-lhe sempre liberdade, mas nunca esquecendo, porque eu acho que uma vez prematuro, sempre prematuro, apesar de me dizer o contrário, mas não. Eles agora já parecem muito fortes, já estão mais fortes, mas foram prematuros, né? E nós, pais, principalmente, não vamos esquecer. Mas sempre com o pé atrás, mas damos liberdade. E no vosso caso, como é que foi? Conseguem ver fotos? Não. Eu consigo ver e é lógico, nós não conseguimos ser diferentes e leva-nos àquele tempo, não é? Àquela altura e não é fácil, mas eu consigo ver sem qualquer problema, até Sim, também faço, pedimos. até faço questão mesmo de ver, há alturas em que faço mesmo questão de ver e de relembrar um bocadinho aquilo que passámos e de olhar para elas hoje E babaste? e Estão a babar? não, porque muitas vezes dá-nos. São efetivamente momentos que exigem muito de nós. E muitas vezes, nos momentos mais complicados, ao olhar para as fotos, faz-nos pensar um bocadinho. Na Se é vida. por isto, ajuda-nos a relativizar outros problemas que são mais pequeninos durante o resto do nosso período. E, portanto, às vezes eu gosto de olhar para as fotos e ajuda muitas vezes a relativizar outras coisas que são muito pequeninas. Mas relativamente à questão que se estava a falar há pouco da resistência dos bebés, nós tivemos duas situações muito idênticas, uma das quais um dos bebés que nasceu na mesma altura em que elas ainda nos acompanhou durante algumas semanas, inclusive ainda hoje somos amigos dessa mãe, e esse bebê não resistiu também, e portanto foi um processo, nós sabemos que quem passa por este processo e no meio disso acompanhamos situações dessas, nós olhamos para o nosso e pensamos o que é que vai ser, não é? E, portanto, isso deixa-nos marcas também. E eu lembro-me perfeitamente do episódio no dia em que tivemos alta das nossas. Eu estava com a Aisha ao colo, à espera dos resultados de um exame para podermos ter alta. E ao fundo da sala ouvia uma mãe a chorar, mas um choro
ficará para sempre. Um choro que não era um choro alto, era um choro tão para dentro, que eu acho que era capaz de rebentar paredes. E eu percebi nesse momento que eu ia sair com as minhas de alta e aquela mãe não ia ter essa oportunidade. E isso foi outro momento que me marcou para o resto da vida. Portanto, são essas coisas que nos faz olhar para os nossos e pensar: esta batalha está ganha, vamos à outra. Portanto, mas sim, consigo olhar para isso e dar-me força para seguir caminho. Nádia. Eu posso dizer o mesmo, porque o nosso percurso começou antes do serviço de neonatologia, não é? O nosso percurso começou quando eu fiquei internada. E todo o cuidado que a equipa teve comigo, as amizades que eu criei para a vida, que ainda hoje tenho contacto, a gratidão que eu tenho por todos os elementos da maternidade Alfredo da Costa, desde os senhores da segurança, às senhoras da Copa, às assistentes operacionais, aos médicos e aos enfermeiros, é algo que eu não consigo explicar a ninguém. Fiz amizades no quarto da materno-fetal com mulheres com uma história idêntica à minha, que agora são como irmãs para mim, porque vivemos 24 horas sobre 24 horas durante meses e são eles que se criam, que nunca mais se quebram. Por isso, quando eu olho para estas fotos, isto é surreal eu dizer isto, mas eu tenho saudades. Tenho muitas saudades porque eu aprendi muita coisa naquela altura, muita coisa, tanto na materno-fetal como também nos cuidados intermédios. Nos cuidados intensivos, eu sou franca, eu não me lembro muito bem, foi muito forte para mim, foi muito intenso para mim. Eu acho que eu criei ali um mecanismo de memória que apagou certos episódios. É muito reativo, não é? É um período muito reativo. Não... Sim. Foi muito intenso para mim, eu vivi aquilo de forma tão intensa que eu sinto que envelheci muito naquelas semanas. E tive também um episódio que me deixou, que eu lembro perfeitamente. Eu tinha acabado de ter as meninas, um parto normal, e supostamente eu tinha que ficar 5 horas deitada e eu 2 horas depois estava a fugir do puerpério, porque conhecia bem a maternidade e conhecia bem as seguranças e consegui fugir pelos serviços. E entrei no serviço dos cuidados intensivos quando não deveria ter entrado, porque estavam a fazer uma intervenção na Aisha. E lembro-me de estarem 3, 4 médicos à volta dela, de ver imenso sangue, imensos gases, e pensar: vou desmaiar, porque a minha filha está a morrer. E não me lembro, eu não sei sinceramente se eu desmaiei ou não, eu só me lembro de ter depois enfermeiros à minha volta e um médico a gritar, a dizer porque é que eu tinha entrado e como é que eu tinha entrado. E aquilo, eu acho que realmente aquele período dos intensivos é muito, muito forte. Não é de todo fácil gerir aquela unidade, aquele serviço. Para mim foi um alívio muito grande, assim, da noite para o dia, quando elas foram para os intermédios. Até mesmo a luz do serviço de intermédios parece que é outra. A luz do dia. É um peso que sai de cima de nós que eu não consigo explicar. A luz dos intermédios é uma luz mais natural, é um facto. Naquele serviço, né, naquela unidade, temos janelas que estão diretamente para a rua e, portanto, muito maiores e, portanto, a luz é realmente diferente. E, além do mais, os intensivos está sempre associado a um maior risco de vida, a um maior afastamento do bebê, da mãe e do pai. E já por isso só já é bastante traumatizante, é não poderem ter o vosso filho, não é, nas mãos e isso da intervenção, não é, o sangue associado, quer dizer, alguém que está tão fragilizado, estarem sempre a tirar sangue. Uma mãe que está tão fragilizada, não é, uma mãe e um pai, obviamente, acaba por ver isso como... Eu as fotos dos cuidados intensivos evito. Não gosto de ver, não consigo ver. Mas dos intermédios gosto e acho piada, até digo, tão pequeninas, como é que nós conseguimos dar banho e pegar ao colo e manipular com tanta naturalidade que agora não sei se seria capaz de fazer, porque foi uma experiência diferente. Passar dos intermédios já consegui sentir alguma leveza e alguma esperança, e nos intensivos não. Nunca mais me esqueço um médico que me viu a chorar ao pé da incubadora e disse-me: porquê que está a chorar, mãe? A sua bebê está bem. Eu disse: não está bem, porque se estivesse bem não estava aqui.
Pois, E mas eu também nunca ouvi o estar bem. Nos intensivos é aquela questão do estar estável. é isso mesmo, é isso mesmo. E acho que é muito importante da parte Não, dos estar bem, profissionais. nunca nos diziam, neste momento, não é está estável, é neste momento está estável. Porque nós sabíamos que ali a qualquer momento poderia deixar de estar. Mas eu acredito que aquele médico não teve má intenção. Eu acredito Pois. que a intenção dele foi dar-me amparo. Todavia, nem sempre a escolha das palavras são as melhores, não é? E eu até sei que fui se calhar um pouco bruta e provavelmente mal educada a responder daquela maneira, e ele tentou de alguma forma dar-me amparo, mas não conseguiu. E acho que isso é muito importante, haver uma humanização da parte da equipa, independentemente de ser um operacional, assistente operacional, ou ser uma enfermeira, ou ser um médico, a questão da humanização, porque nós ali precisamos de colo, precisamos de alguém que saiba transmitir-nos segurança e calma, porque nós estamos desesperados, não conhecemos nada daquilo e não sabemos se vai haver um amanhã. Portanto, o chorar às vezes é preciso. E é preciso que nos digam, por outras palavras, que pode chorar, não há problema. É normal até que o faça. Sim. Nuno, fala-se muito da mãe, da fragilidade da mãe, o facto das hormonas após o nascimento tornarem-na ou haver uma predisposição para uma depressão pós-parto, principalmente até por causa disto, de não terem o bebê, não é? Carregaram com ele aquelas semanas, mas não o têm no colo. Então, e um pai, que por norma também é aquele que começa a trabalhar mais cedo, é aquele que dá lugar à mãe nos momentos da neonatologia com maior frequência, porque até dá mama, porque até precisa tirar leite. Onde é que fica o pai nisto tudo? É assim, nós vivemos numa sociedade latina, maioritariamente matriarca, um pouco machista até, e portanto há uma certa intolerância relativamente ao papel do pai, não só a nível familiar, mas também a nível da profissional. E portanto o pai é sempre aquele que leva palmadinhas nas costas, parabéns, e amanhã tens que cá estar a trabalhar, não é? Porque a maternidade é um papel da mãe e a vida continua. E não é assim, não é assim de todo num parto e numa gravidez normal, e não é assim ainda mais numa gravidez e num bebê com bebê prematuro. Gemelar. Sim, a gemelar ainda mais. Mas eu, por acaso, tive a sorte, felizmente, de poder gozar a minha licença e ter ainda depois algum período de alguns meses para poder apoiar nessa primeira fase. Mas a Nádia, como esteve internada aqueles 2 meses e depois as meninas mais um mês, mais cerca de um mês, portanto, o percurso era maternidade, trabalho, casa, maternidade, trabalho, casa, portanto, e só com muita tolerância também de quem está do outro lado, das empresas, é que se consegue ter esse espaço. Mas o pai é aquele, no fundo, que é aquele que agiliza, que organiza, que é pai, Suporta. é amigo, que suporta, e que no final do dia reserva um espaço para poder chorar também, e, sem ser à frente da mãe, porque no outro dia tem que lavar a cara, não é? E estar lá forte à frente para que a dizer vai correr bem. E portanto, muitas vezes tenho as mesmas dúvidas que a mãe tem, mas o pai tem que fazer sempre aquele papel de, não é? Vai A correr tudo sociedade, a bem. sociedade pede-nos isso, não é? A sociedade impõe-nos um bocadinho isso. E muitas vezes nós temos que chorar nos cantos das portas para que, para que isso não passe e não transpareça, não é? Mas eu penso que cada vez mais a sociedade está mais sensibilizada para o papel do pai, e os próprios pais também começam a encarar a gravidez e encarar a maternidade de outra forma e com outro compromisso. Eu, como sempre, quis ser pai, e para nós foi uma coisa muito desejada e muito trabalhada e muito programada. Portanto, eu vivi muito intensamente a questão da paternidade, e ainda vivo hoje, a Nádia sabe. Mas
mas eu acho que a sociedade em si ainda tem muito que trabalhar nesse sentido. Ainda há muitas coisas, mesmo em termos de apoios, não são só a escolha de meia dúzia de dias entre o pai e a mãe que são suficientes. Portanto, eu acho que neste caso os pais e as mães devem ter exatamente os mesmos direitos e poder optar e fazer uma escolha, porque muitas vezes as mães, fala-se muito nas depressões pós-parto, e muitas vezes as mães acabam por ter uma resistência diferente e tem que calhar ao pai esse papel, não é? Muitas vezes as mães acabam por passar por essas pressões e, e a única pessoa que está lá ao lado, o único adulto que está ali ao lado, não é? Para que as mães possam extravasar os momentos de cansaço, os gritos que precisam de dar, os choros que precisam de dar, é o único adulto que tem ao lado, que é o pai. E portanto, os pais precisam desse tempo para acompanhar as mães. E isso não existe hoje em dia. Não são meia dúzia de dias que acabam por permitir ao pai usufruir ali de uma licença de paternidade 15 dias, 15 dias que não é insuficiente, não é? Nós sabemos que, principalmente em bebés prematuros, são meses e meses e meses. Eu há bocado estava a ouvir quando estava a tomar atenção à questão da proteção, e nós penso que os primeiros 6 meses, as nossas filhas estiveram perfeitamente isoladas em casa. Os primeiros 2 meses em casa não viram ninguém, só estiveram connosco. E, portanto, eu nunca saí à rua com nós medo. não saímos à rua, portanto, elas estavam completamente Só íamos isoladas. para o médico, não era? Sim, só saímos de casa para as consultas na maternidade e saímos da maternidade diretamente para casa. Portanto, portanto, as coisas não param e os pais precisam de continuar a dar apoio, porque há coisas para fazer, não é? Há compras para fazer, a mãe precisa disto, tem que ir à farmácia não sei quantas vezes por dia. Portanto, há toda uma logística e um apoio que é necessário dar nesse período que os pais acabam por... As mães não têm se os pais não tiverem essa liberdade. Portanto, eu acho que ainda há muito para fazer nesse sentido, mas penso que há muitos pais também que já começam a ter essa consciência, essa responsabilidade, mas continuam também a sofrer muito em silêncio. Era isso que eu ia perguntar. Eu acho que, será que a sociedade também permite? Isto tem a ver um bocadinho com aquilo que disse inicialmente, que é o aspecto cultural, não é? E eu ia questionar, será que a sociedade e nós profissionais permitimos ao pai expressar aquilo que está a sentir? A sociedade acaba por, na minha opinião, pressioná-lo a que não extravase aquilo que sente, porque lá está, precisa ser o pilar depois da mãe e dos bebés. E sim, há um grande caminho ainda, também, na minha opinião, a percorrer para que isto fique um bocadinho melhor e apoie realmente as famílias, não é? Sim, continua a incutir a questão de, quer dizer, o homem não chora, não é? Sim, Ainda é muito esse sim. conceito, não é? Portanto, o homem não sofre. Portanto, para além da questão da maternidade ser uma coisa que é depositada ainda muito na mãe, não é? Depois há a questão toda da masculinidade, o homem não chora, o homem não sofre, o homem é o pilar, o homem é a base, e nestas situações que são efetivamente dramáticas, algumas mesmo muito dramáticas, nós sabemos disso, os homens têm que ter esse espaço, têm que ter o espaço para chorar, e muitas vezes eu chegava a casa ao final do dia, já cansadíssimo, porque é uma rotina e um desgaste enorme, porque a mãe acaba por ter, independentemente de ser quem vive as coisas com uma intensidade muito maior, não é? Não vou dizer mais próxima, porque eu acompanhei sempre muito próximo a gravidez e acompanhei sempre próximo a Nádia. Mas, efetivamente, é a mulher que vive isso com uma intensidade muito maior, mesmo uma questão hormonal, nós sabemos disso. Mas o que é certo é que eu tinha que sair, eu chegava de manhã à maternidade, não é? Acompanhava a Nádia, ia trabalhar, saía do trabalho, ia novamente à maternidade, acompanhava-me novamente a Nádia, e só no final do dia conseguia regressar a casa, e era quando eu tinha tempo para fazer o meu choro, não é? Final do dia, à noite, Sim. 9 da noite, porque as enfermeiras diziam já chega, vão embora. E depois, quando elas nasceram, quer dizer,
o processo continuou, porque depois já não era o apoio da Nádia, era o apoio da Nádia e o apoio às meninas, portanto, e efetivamente os pais têm que, a sociedade tem que ser mais sensível nisso e os pais também têm que deixar de ter menos medo de assumir isso. Eu acho que também passa muito por aí. Eu acho que os pais não se podem sentar à espera que a sociedade perceba que o pai tem um papel também muito importante, ou, aliás, bastante importante nesta questão. Acho que os próprios pais têm que mostrar à sociedade que também sofrem, que também têm os seus dilemas e que muitos deles até também têm as suas depressões. Sim, é verdade. Ana, embora eu não possa falar pelo João, não é? Mas o João tinha aqui outro agravante, que era a Estava distância. longe, sim. Esteve só na primeira semana comigo em Lisboa, mas depois teve que regressar só ia aos fins de semana. Ele estava afastado uma semana, tanto que notava muito a diferença. E por vezes certas coisas eu também não lhe dizia. Eu era diferente, eu gostava a ser o apoio, o pai ser o apoio. Mas eu, como ele estava afastado, acabava por muitas coisas não lhe dizer. Só quando ele ia lá ao fim de semana é que eu acabava por. E mesmo assim não dizia tudo, não é? As tais hemorragias, que teve as hemorragias cerebrais, o problema a nível de coração, isto e aquilo. Só quando ele chegava lá é que eu dizia. E outras vezes nem sequer dizia, porque queria que ele aproveitasse o fim de semana com a filha sentar a pensar nessa questão. Tanto que, mas há pouco a Nádia estava a dizer que desde o porteiro até às auxiliares, eu muitas vezes quando se falou, até na altura da Joana foi quando se falava em fechar a maternidade. Penso que foi na altura, foi 2010, foi por aí, na altura de que a Joana nasceu. E eu dizia, o edifício é velho, mas tudo o que lá está dentro tem muito valor, porque era essa a questão. Eu era a alentejana, já toda a gente conhecia que era a alentejana, a alentejaninha, toda a gente nos conhecia, mesmo depois, muito tempo depois, quando o Dinis nasceu, passado 5 anos, quando as pessoas reconheciam-nos. Está cá outra vez. Há aquelas pessoas que nunca mais se esquecem de nós. E depois o João, a Núria sabe, o João é muito, não gosta de demonstrar emoções, mas assente e sabe que falava com toda a gente. Ele era muito sociável ali com toda a gente, quando o viu entrar, mas ainda hoje ele não gosta de falar sobre isto, tanto que recusou o convite, né? Ele não quis estar presente porque ele não gosta de falar nesta situação e tal como a Nádia também não gosta de ver as fotos dos intensivos, só a partir dos intermédios é que gosta de ver, mas nos intensivos também não gosta. E eu lembro-me da primeira vez que ele pegou ao colo a Joana, fez o tal canguru. A primeira vez que fez, ele estava frio, ela nasceu em dezembro, ela era uma bebé de dezembro, e não estava assim, apesar de estar lá a ter a temperatura dos intensivos, não é? Mas corria-lhe o suor, só de ter a Joana em canguru, começou-lhe a correr o suor. E acho que era suor misturado com lágrimas, mas pronto, começou-lhe a correr o suor. E não gosta de falar. Ele não... quando eu puxo o assunto, porque eu gosto muito de falar nisso, e a Núria sabe que eu faço muitas publicações no Facebook sobre isso. E há pessoas que não entendem o porquê. Porque eu digo que a minha filha não é melhor que ninguém, mas é especial. E as nossas filhas são especiais, os nossos filhos que nasceram prematuros são especiais. Todos os filhos são especiais. Mas os nossos são um bocadinho mais especiais, porque tiveram um início, se nós formos ver em tipos de corrida, eles tiveram logo um início, né, com uma agravante muito grande. Um bebê, comparado com um bebê de termo que nasce com quase 4 quilos, que nasce com 1 e com tantos problemas associados, claro que eles são mais especiais, né? Em termos, eu dizia muitas vezes que o apoio que ele me dava era a parte, ele é um bocadinho como o Dinis, que eu há pouco disse que o Dinis era um bocadinho palhacinho, ele era um bocado tentar levantar, cá está, tentar animar, mas durante a semana sozinha também não é nada fácil. A Nádia sabe que talvez quando o Nuno fosse lá, né, chegava perto dela, sentia aquele conforto, aquele apoio. Estar uma semana inteira, diariamente, na maternidade, porque eu passava praticamente o dia na maternidade. Pois, o dia todo. Só à noite é que depois
cá está, as tias diziam, então, mas vá descansar, tem que ir descansar, não é só o bebê, É verdade. descansar um bocadinho, mas era o dia inteiro, não é? Sempre E aquilo sozinha. que a Ana estava a dizer, temos um parto, mas depois não há recuperação. Não. É o dia a seguir, desde as 8 da manhã até às 9, 10 da noite, que é até o horário que as enfermeiras nos permitiam ficar, Sim. e depois quase que éramos escorraçadas no bom sentido da palavra para o nosso Pois, bem, nesse sentido, sim, dizer que temos que descansar, e é com verdade. os tornozelos inchados e um pernão inchado, porque nos cuidados intensivos nem sequer há cadeiras, pelo menos na minha altura não havia cadeiras para as mães sentarem. Depois começou a haver uma outra cadeira, portanto são muitas horas, é muito desgaste, mas nós nem pensamos nisso. Não, foi o que eu disse há pouco do piloto. Nós nem- Sentia-me anestesiada em piloto, não sentia dores. Completamente recuperadíssima do parto, quando ainda hoje me perguntam, mas fizeste ginástica pós-parto? Ou fizeste recuperação pós-parto? E eu costumo dizer, eu ainda nem à consulta, pós-parto fui, Exato. e as meninas têm 5 anos, não é? Portanto, é uma experiência muito difícil. E eu muitas vezes digo que gostaria de viver uma terceira gravidez para viver aquela fantasia e aquela idealização que nós não chegamos a viver, desde a gravidez ao pós-parto, ao curtir a licença de maternidade, que eu não curti a licença de maternidade. Foi sempre uma angústia, foi sempre muito reativo, foi sempre muito trabalho com 2 bebés e prematuras, havia cuidados que muitas vezes eu nem sabia que tínhamos que fazer e a maioria das pessoas desconhece. E eu demorava sensivelmente 1 hora para cuidar de cada uma, depois ia dar o leite e depois tinha que repetir tudo. E tinha intervalos de 10, 15 minutos nestes períodos. E pergunto-me como é que conseguimos? Conseguimos. Sim, nós com duas, principalmente para poder acertar, elas não tinham as rotinas certas, não é? E, portanto, aquilo era, estávamos a acabar uma, estava a entrar a outra, portanto E os não havia... 24 biberões feitos na produção. Às vezes, chegou alturas que andávamos tão cansados que tínhamos que fazer, houve uma altura que alternávamos, mas houve alturas em que era, não, olha, esquece, vai tu dormir, dormes tu esta noite e esta noite eu fico de serviço e depois a noite a seguir tenho que dormir eu e ficas tu de serviço. Mas isso É impensável. é algo que eu sinto que nós também temos que trabalhar enquanto sociedade e enquanto comunidade, porque eu não tive muito apoio familiar porque os meus pais têm alguns problemas de saúde e não conseguem dar o apoio que provavelmente poderiam me dar se eu tivesse sido mãe aos 20 e picos e não próximo dos 40. A minha sogra é incansável, mas também é profissional de saúde e trabalha em 2 hospitais, portanto não tem tempo. Pois. Mas muitas vezes recorro a ela quando as meninas adoecem e é ela que nos salva em situações de aperto. É incansável. Também outra pessoa que eu sou eternamente grata é como uma mãe para mim, não querendo descurar da minha mãe, coitada. Mas a falta de apoio, até mesmo para poder tomar banho, escovar os dentes, coisas que são tão básicas e que eu chegava às 4 da tarde e ainda não tinha conseguido fazer. Sim. Já por si só, um bebê acaba por destabilizar um bocadinho a dinâmica do casal, não é? Depois ser prematuro e 2 ao mesmo tempo, Sim. então é Eu dose. ouvia muitas vezes isto, é só o primeiro mês, porque isto depois já entra tudo na rotina. Não é o primeiro mês de todo. Eu posso dizer que os primeiros 3 anos para nós foram os mais duros. Elas adoeceram muito. Elas, semana sim, semana não, ficavam doentes. A pandemia para nós, nesse aspecto, foi muito positiva porque o facto de elas passarem mais tempo em casa permitiu que ganhassem mais peso, que elas sempre, a luta do peso sempre foi grande. Ainda hoje, com a Aisha, que é muito pequena e muito franzina, perde peso com muita rapidez e ainda hoje tem baixo peso. E o facto de estar mais tempo em casa comigo, porque eu estando em teletrabalho e as escolas encerradas, este ano eu tenho sinceramente um desenvolvimento físico e não só, muito, muito grande nelas. E raramente adoeceram. Agora começaram a escola novamente, pronto, já estão doentes outra vez. Pois, acabou-se a proteção de casa e pronto. E os bichinhos acabam por atacar. No meio disto tudo, e falámos dos aspectos menos bons de um parto prematuro, mas se calhar o facto de terem passado na neonatologia e mesmo terem vivenciado a prematuridade tem alguns aspectos positivos. Então,
quais são os aspectos positivos de toda esta experiência e aqueles que vocês acham que foram os mais desafiantes? Queres que eu fale, Ana? Sim, começa tu agora. Eu fui mãe de primeira viagem, não sabia mudar uma fralda, eu não sabia fazer nada. E foram as enfermeiras que me ensinaram a fazer tudo, tudo. Eu fui muito transparente sempre e disse, não sei fazer nada, que estou a contar convosco. E tive todo o apoio, em todos os sentidos. Havia ali uma outra situação, devido a personalidades de algumas profissionais que no início criaram-me alguma insegurança, alguma intimidação, em que eu entrava no serviço e pensava, ai Deus queira que ela não esteja de serviço. Depois eu via que a enfermeira estava de serviço e eu começava a tremer de medo e dizia, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu sentia-me uma menina na escola, porque, e eu sei que a enfermeira não fazia por mal, mas a pressão de eu querer fazer bem, para mostrar que vou ser uma boa mãe, quando não tenho experiência, criava em mim essa insegurança que não vai de encontro à minha maneira de ser. E eu própria não me reconhecia. E lembro-me de um episódio em que a primeira vez que a profissional me pergunta: quer dar banho à sua filha? E eu pensei: eu não sei dar banho. E disse-lhe: eu não sei dar banho, então eu vou-lhe ensinar. E debitou assim informação em 20 segundos para uma mulher que acabou de parir e que o cérebro fugiu, pronto, e que eu esquecia. As pessoas falavam comigo e eu, passado 5 segundos, já me tinha esquecido do que me tinham dito. E eu lembro-me perfeitamente de, ai, ok, já não me lembro nada, mas isto há de correr bem. E a primeira coisa que eu faço não foi correta e levei um raspanete e aquilo deixou-me de rastes, ainda fiquei mais nervosa, pronto, e cada vez que havia tremia, tremia. Consegui ultrapassar isso e hoje somos amigas e hoje tenho uma grande estima por ela e por um lado ainda bem que ela era assim e que foi assim, porque eu também precisava de alguém que não me desse só palmadinhas nas costas. Porque é bom darem umas palmadinhas nas costas, mas também é bom haver aquele profissional que diz agora respira e agora faz. Tens medo, mas tens que fazer e vais conseguir. E então há ali assim um jogo de personalidades entre profissionais de saúde que é importante, tanto a doçura, a calma, o cuidar de nós e o ensinar com mimo, como também aquele profissional mais militar, vá, que é para fazer, tem medo, não tem nada que ter medo, isto é para fazer, vá, vamos a despachar, e nós, ok, vamos fazer. Isto para dizer que foi uma escola. Foi uma escola onde eu aprendi tudo e vi muita coisa e ganhei muita experiência que não teria conseguido safar-me sozinha como safei, falando assim em português direto, quando depois viemos para casa. Se eu não tivesse passado pelos serviços de neonatologia e eu não tivesse tido o apoio que tive das enfermeiras e dos auxiliares e dos médicos, e principalmente da nossa pediatra, a quem eu faço questão de mencionar, provavelmente será o único nome que eu vou mencionar, que é a doutora Alexandra Couto, que é uma família para mim. Já não é só médica, é amiga, irmã, conselheira, não tenho palavras de gratidão para ela. Desde eu enviar mensagens fora de horas, sábados, domingos, feriados, coisas básicas que se calhar uma mãe de segunda, terceira viagem sabe tratar, e eu, uma febre, como é que se trata uma febre? Vamos começar as papas. Doutora, mas como é que se faz uma papa? E ela, Nádia, ok, pronto, desculpa. E até as questões mais complicadas e mais complexas, e ainda hoje ela é a nossa médica, e eu digo nossa médica porque não é só das bebés. Ela também cuida de mim e do meu marido, porque muitas vezes temos dúvidas e dá-nos apoio psicológico e ajuda-nos a orientar. Não poderíamos ter tido mais sorte. Por isso, o meu balanço de ter passado por um serviço de neonatologia é um balanço positivo, não é de todo um balanço negativo. Eu nunca penso com sentimentos negativos quando eu olho para aquela altura da minha vida. Por isso é que eu digo que é, sim, tristeza e preocupação, apreensão pelo estado dos bebés, pela aflição que passamos, mas depois a parte humana que vivemos é imprescindível. E é isso que nos leva à saudade e que nos leva ao carinho e que nos faz dizer que só quem passa por aquele serviço é que sabe os elos que se criam. Que eu serei eternamente grata. Não é que eu posso. É assim, apesar. Tenho sempre um sentimento agridoce sobre a minha passagem
o serviço de neonatologia. Aspectos negativos bastantes, a tal impotência, o desespero, por vezes não ter qualquer esperança e achar que não vai correr bem. Mas, entretanto, aspectos positivos. Eu talvez tenha uma personalidade diferente da Nádia, eu nunca senti receio das enfermeiras. Eu demonstrei sempre muita confiança. Eu fazia muitas perguntas, queria saber como é que tudo funcionava. É assim, internamente, no meu interior, claro que eu tinha insegurança. Da Joana também era a minha, apesar de já tinha 32 anos, era a minha primeira gravidez, a minha primeira filha. Eu não sabia fazer as coisas, mas mostrava que sabia, diziam-me e eu fazia. Tudo ali muito certinho. Claro que havia personalidades diferentes. A Nádia provavelmente eram outras profissionais, eu há 10 anos, o Dini já eram outras, por isso, há 5 anos atrás. Havia ali personalidades diferentes, mas eu acho que lidei sempre, a Núria está aí testemunha, mas acho que sim, tentei lidar sempre com todas. Havia uma ou outra, pronto, tinha uma personalidade mais forte, mais vincada. Eu lembro-me da doutora, mas não me lembro do nome, pela negativa, por isso nem interessa dizer o nome, que era um bocado, porque pronto, tratava quer as enfermeiras, não era só os pais e as mães. Eu acho que as enfermeiras também não eram muito bem tratadas. Acho que era aquela doutora que achava que mandava ali naquilo tudo e era como ela dizia que se tinha que fazer. De resto, era só a parte negativa, só essa doutora é que marcou negativamente. Tenho uma doutora que me lembra ainda, cá está, marcou-me pela positiva, lembro-me. Não sei se é a doutora Margarida Gonçalves, não sei se ainda lá está, já não deve estar, não sei. Pela positiva, que sempre apoiou. O facto de nos tratarem por a mãe isto, também precisa disto, também tem que ir lanchar, porque eu acho que principalmente as enfermeiras, as doutoras só iam de vez em quando, não é? As tias estavam lá a tratar tanto dos bebés como das mães, porque preocupavam-se se nós tínhamos descansado, se tínhamos lanchado, logo estavam a tratar tanto dos filhos como das mães e dos pais, não é? Estavam a tratar de nós. Um dos aspectos também positivo, quando eu disse há pouco que não atendia telefones, eu estava longe, aluguei um quarto, estava sozinha em Lisboa, longe da minha casa, longe dos meus amigos, longe da família, longe de tudo. E eu ali senti com as outras mães que eram naquele momento, era a minha família, eram os meus amigos, porque era com quem nós podíamos desabafar, que entendiam aquilo que nós estávamos a passar, que sabiam quando nós estávamos mais em baixo. A questão do tirar leite, não sei se a Nádia chegava a ir para aquela sala de tirar leite, ali era quando nós mais desabafávamos, porque havia mães que estavam ali meia hora e não saía nada, ou saía uma pinguinha, e depois nós já nos sentíamos mal dos bebés estarem naquela situação, porque queiramos, quer não, nós sentíamos alguma culpa, não é? Nós não tivemos culpa, mas sentíamos que nós não conseguimos que o nosso bebé chegasse ao termo. Eles tiveram que nascer mais cedo. Depois passávamos para a fase seguinte, que era tentar dar do nosso leite aos bebés. Íamos tentar tirar leite e não saía nada, não saía. Saíam umas pinguinhas, olhávamos para as outras mães que saía muito leite. E acabávamos por desabafar umas com as outras as nossas mágoas, o que estávamos a passar. E eu ainda hoje falo com algumas dessas mães, mantenho amizade com algumas dessas mães. E eu acho que esse foi o aspecto positivo, foi nós naquele momento complicado em que todas estávamos em sofrimento e a sentir-nos impotentes, encontramos um ombro amigo nas outras famílias, nos pais e nas mães que estavam ali a passar pelo mesmo e que nos compreendiam, que essa é a questão, o compreender. Porque quem não está a passar e quem nunca passou, quando nós dizemos estas coisas, acham que isto é É um exagero. exagero, ou somos dramáticos, ou... Que é um dramatismo. É um dramatismo, é. Sim. Enquanto que quem está a passar pela mesma situação no momento sabe aquilo que nós estamos a sentir. Eu quando digo que a Joana esteve 64 dias internada e o primeiro mês, os primeiros 30 foi nos intensivos. E quando eu digo que nesses 30 dias eu não me conseguia deitar, eu dormia sentada, não estou a mentir, porque eu sentia um aperto muito grande no coração e quando eu gostava a respirar, eu gostava muito a respirar e deitada não conseguia estar, então eu dormia sentada. Ai, que exagero, um mês a dormir assim, como é que é possível? É possível. Mas cá está, como a Núria dizia, é o peso dos intensivos, é as luzes, é os sons, nós temos aquela incerteza, será que consegue, será que não consegue?
nós estarmos à espera, ter que ter o telemóvel ligado à espera de um telefonema, que esperemos que nunca apareça, faz com que não. Eu descansava, eu dizia, dormir profundamente, acho que não, descansava um bocadinho. Por isso, ter aquele apoio dos pais, naquele momento, o sermos bem tratados desde a portaria até chegarmos lá e já nos conhecerem, tratarem-nos pelo nome, é o que eu digo, é o aspecto positivo que eu tenho, é como a Nádia disse, é as relações humanas que nós criamos ali. A situação, nós estávamos numa situação tão má, se não tivéssemos esse apoio, quer dos profissionais de saúde, quer de toda a gente que trabalhava ali, dos pais, seria muito mais complicado. Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, Sim, a questão é mesmo essa, não é? eu acho que a parte positiva, maioritariamente, é isso que se falou. São as relações humanas que se criam para a vida, mas também eu também acho que há algo mais também que se tira dali, deste processo todo, que é a nossa capacidade de superação, de resiliência, de resistência, de coragem até. E eu acho que isso é uma lição positiva que nós tiramos desse período para o resto da vida. Não só pelo facto de percebermos que uma criança prematura não termina no dia em que sai da maternidade, e isso, essa capacidade que nós ganhamos ali naquele serviço, faz-nos preparar para o resto, para o que aí vem. Porque é como eu digo, uma criança prematura não acaba prematura no dia em que sai da maternidade, é prematura para o resto da vida. E, portanto, esse apoio que nos dão na unidade, o apoio que depois acabamos por ir buscar nas outras famílias. Não são só as mães que estão ao lado umas das outras numa sala, também são os pais que estão ao lado uns dos outros noutra sala, e que também vão ao bar descomprimir e falar. E, portanto, eu acho que a parte mais positiva que se tira disso tudo é isso mesmo. Nós conseguimos perceber que os outros também sofrem, conseguimos perceber que os outros passam exatamente pelos mesmos problemas que nós passamos, e isso dá-nos uma capacidade de entender o outro, de ser tolerante relativamente ao outro, e dá-nos uma capacidade de podermos pegar nestas crianças e levá-las mais à frente. Por quem não passa por essa unidade e quem não passa por ter uma criança prematura não consegue perceber isso. E eu acho que isso é um dos grandes... Não entende as pequenas coisas, nós passamos a valorizar as mais pequenas coisas. Sim. O aumentar, nem que fosse gramas, o beber mais um bocadinho de leite, eram tudo conquistas, tudo vitórias. Sim. E nós às vezes quando... mas isso é uma coisa tão simples, mas para nós isso, cá está, é viver ali o minuto a minuto e valorizar a mais pequena coisa. Ainda hoje, se as nossas estão a comer, e se eu insisto para que uma delas coma mais uma batata, e a minha mãe estiver ao lado e diz, deixa estar a menina, ela não precisa de comer mais essa batata, para nós é importante que ela coma essa batata. E, portanto, são esses pequenos pormenores que nós ganhamos ali e que ficam para o resto da vida. E a proteção, que muitas vezes tentamos evitar, mas que está ali. E, portanto, acho que isso fica aí. Portanto, só quem passa por lá tira essa lição. E agora, para terminar, uma palavra a pais que estão a vivenciar o mesmo que vocês já vivenciaram, e uma palavra aos profissionais, quer aqueles que vos acompanharam ao longo do vosso percurso inicial, como aqueles que trabalham noutras neonatologias, e que vocês acham que seria importante. Posso começar? Sim, Ana, claro. Então, para os pais, vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer, o viver um dia de cada vez. Eu sei que parece difícil, mas têm que ter calma e aguardar pacientemente. Uma das coisas mais importantes que os pais prematuros aprendem com os nossos guerreiros, que eu digo que são os nossos pequenos guerreiros, não se consegue nada com pressa. Com calma, devagar, pouco a pouco, eles vão chegar lá. Eu estou a dizer isto agora neste momento, que já tenho os meus mais crescidos.
Mas quem está a viver neste momento, que parece uma coisa muito má, eles estão muito frágeis, sentem-se impotentes, mas é aguardar pacientemente. É o que eu posso dizer aos pais, é para aguardar. Ir com calma, pouco a pouco, valorizar as pequenas gramas que os bebés vão ganhando, as pequenas coisas. E cá está, a palavra de ordem é ter calma, ser paciente. Eu aprendi muito, eu nunca fui muito paciente, admito que eu sempre fui muito impulsiva e muito de agir sem pensar. E o que eu aprendi com os meus filhos foi ser paciente. Aprendi a ser muito paciente. E os pais agora têm que ter paciência, porque vale a pena. Cá está. O caminho é muito, quando se costuma dizer, o caminho é muito tortuoso, muito complicado, mas vai valer a pena quando chegarem ao fim. Relativamente aos profissionais, o que é que eu posso dizer? Eu não tenho palavras para agradecer. É uma das coisas, é a palavra gratidão, é o que eu posso dizer relativamente aos profissionais de saúde. Porque a parte, ali na maternidade, eu vou falando dos que conheço, não é? A parte humana, para além de serem profissionais, a parte científica, o saber tratar dos bebés, é muito importante. Mas eu acho que a parte humana, a forma como tratam, o lidarem com os bebés, quando nós não lhes podemos pegar, serem os profissionais de saúde a pegarem, a tratarem deles, são o primeiro colo. Logo, quando nós, como é que podes agradecer? Nós não conseguimos, nunca iremos conseguir agradecer a quem tratou dos nossos filhos, seja que tempo for. Acima de tudo é a gratidão. Relativamente a todos os outros, eu tenho muita admiração. Eu, numa conversa, uma vez estávamos a dizer qual era a profissão mais importante. Eu acho que são todas mais importantes. E havia um amigo meu que dizia que a profissão de juiz é o mais importante. Eu dizia, nem pensar. Eu, para mim, sempre dei muita importância aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, tudo o que está relacionado com a saúde, mas ao passar pelo serviço de neonatologia ainda comecei a admirar mais, porque nós falamos do lidar com o vida e com a morte, principalmente os enfermeiros que estão ali nos intensivos diariamente. Eu cheguei a ver profissionais a caírem as lágrimas quando acontecia algo pior, e não deve ser fácil gerir essa parte também de lidar ali diariamente, porque aquilo é lidar diariamente com a vida e com a morte. Por isso, é gratidão e admiração, é o que eu tenho relativamente a toda a gente que trabalha nas unidades de neonatologia. Nádia. Eu acho que a Ana já disse tudo, porque aquilo que a Ana diz vai completamente de encontro ao que eu sinto. E é engraçado eu estar a ouvir isto da Ana, porque faz-me crer que realmente é um sentimento em comum que todas nós, mães e todos nós pais que passamos por estes serviços, levamos connosco. A gratidão, o não haver palavras, a palavra própria gratidão parece pouca, a admiração, para mim, agora, por causa da pandemia, os enfermeiros são heróis, para mim sempre foram heróis, sempre. E a maternidade de Alfredo da Costa é especial porque foi onde nós passámos toda a experiência, para mim é como família. E não consigo imaginar de outra maneira. Eu estive muito recentemente lá, a acompanhar uma amiga, já não ia lá há algum tempo, e fiquei muito emocionada por me reconhecerem e por me receberem com uma alegria e com um amor e com um carinho que parecia que eu tinha estado lá ontem. E isto não acontece em qualquer lado. A parte da questão humana e da força e do elo que se criam são elos que nunca mais se vão quebrar para o resto da vida. Por isso é que se diz muitas vezes, uma vez prematuro, prematura a vida toda. E é verdade. É uma tatuagem no nosso coração, de mãe e de pai. Quanto às pessoas que estão a passar por isto agora, é aquilo que a Ana diz. É um dia de cada vez. E os bebés prematuros não têm um ritmo dos outros bebés que nasceram a termo. Não comparar com o bebê de cima, com o bebê do lado, porque o seu bebê é diferente e tem o seu tempo. Não vai andar com 12 meses, vai andar com 24. Não vai largar as fraldas aos 24 meses, vai largar aos 36 meses. Portanto, esta necessidade que muitas pessoas têm de comparar, que eu nunca tive essa necessidade de comparar. Nós tivemos que lidar com isso muito cedo, porque como tínhamos duas, tivemos que aprender muito rapidamente a não comparar e perceber que cada uma tinha o seu ritmo. E, portanto, é importante para os pais que estão a passar por isso perceber que o seu bebê tem o seu ritmo.
E, portanto, é isso, é um dia de cada vez. É ir todos os dias esperando o melhor, sempre de uma forma positiva. Eu acho que ter uma postura positiva relativamente A todo este processo. a todo este processo é muito importante, ajuda imenso. Pensar sempre que as coisas amanhã vão ser melhores. Não quer dizer que sejam, mas mesmo que cheguemos no outro dia e que a coisa piorou um bocadinho, pensar hoje foi um bocadinho menos, mas amanhã vai ser melhor. E portanto eu acho que isso é importantíssimo, ter sempre essa postura positiva. Até porque eu penso que o ambiente que está à volta, não só dos profissionais, que são importantíssimos, eu tenho uma mãe e uma irmã que são profissionais de saúde e portanto como diziam, lidam com a morte e com a vida todos os dias. Neste caso há uma diferença, é que lidam com a morte e com a vida no momento em que é de vida. E, portanto, é muito diferente nós estarmos numa unidade de neonatologia ou estarmos num serviço de geriatria. E, portanto, nós ali pensamos sempre que é para viver. E, portanto, ter a capacidade, muitas vezes, que os profissionais de saúde têm nessa unidade de nos darem uma certa estabilidade emocional e dizer sem se comprometerem, porque eles próprios não se podem comprometer, não é? É o tal, está estável, não é? Sem fazerem esse comprometimento, conseguirem passar-nos calma e deixar que acreditemos que as coisas vão correr bem. E portanto, eu acho que essa tem que ser sempre a postura dos pais nestes momentos. Sim, confiar. Sim, tem que haver uma confiança enorme nos profissionais de saúde. É como digo, como tenho familiares que o são, eu sempre que entrei, todos os dias em que entrei na unidade de neonatologia, pensei sempre, as pessoas que cá estão a dar o seu melhor. E portanto confio neles sempre a 100%. Mesmo quando a Nádia alguns elementos isto vai parecer mal, eu adoro poeiras, foi só uma elementos específica que agora tem minha amiga. Eu dizia-lhe sempre calma porque eles estão cá para fazer o melhor deles e portanto para eles é uma gratidão enorme. Nós não temos como agradecer tudo aquilo que eles nos deram-nos 2 filhas lindas. Pois foi. Aliás, eu quando vou visitá-los, eu digo as vossas meninas. Quando nós falamos com eles, é as vossas meninas. E eles perguntam, as nossas meninas, como é que elas estão? E é verdade, também são deles. Sem dúvida alguma. Olhem, resta-me agradecer a vossa presença mais uma vez. Este momento que eu estive aqui a ouvir-vos, e já vai mais do que 45 minutos, como eu vos tinha dito, conseguiram levar-me novamente àquelas 4 paredes da neonatologia. Emocionei-me aqui em muitos momentos, acho que não há forma de não o fazer. Aprendi imenso com cada um de vós, porque realmente, desculpem, realmente cada bebê que ali chegou demonstrou uma força de viver imensa. E há pouco tempo estava a falar aqui em casa e estava a dizer, eu não me vejo a fazer outra coisa senão a cuidar de bebés, porque bebés são vida. E é engraçado aquilo que o Nuno acabou de dizer. É verdade, não é a mesma coisa trabalhar com idosos ou trabalhar com bebés, porque eles são vida. E até a parte da Nádia é engraçado, porque nós neste caso, eu aprendi a filtrar e a filtrar a minha atitude por vários motivos e mesmo por personalidade. Sei que muitas vezes, em várias situações, terei sido ríspida ou menos afável, e até isso cada um de vós me ensinam a moldar, e portanto também eu vos estou muito grata por terem passado na minha vida. E pronto, olha, isto não estava previsto, esta emoção toda, mas realmente... É impossível, Núria, falar deste assunto sem nos emocionar. Sim.
É um facto. E por isso, aquilo que eu posso dizer a todos os pais que estão a passar também por esta situação é que tenham força, porque não há ninguém que lute mais do que eles. E vocês são o suporte. É por eles que eles, é por vós que eles estão a lutar, portanto, não desistam. Agradecer a quem esteve aí desse lado a acompanhar-nos durante este longo período de conversa. Lembrar que no dia 20 de novembro temos um evento, um webinar que vai tratar da prematuridade tardia. Teremos excelentes profissionais, as inscrições estão abertas. Se for um tema que vos toca, queiram saber mais, tanto profissionais como famílias, por favor, inscrevam-se. Este direto vai estar presente no nosso canal do YouTube, portanto, se quiser rever ou partilhar, ele amanhã vai estar publicado, e desejar-vos um resto de bom sábado e um excelente domingo. Até à próxima.